Olá, boa tarde. O Vida Saúde está no ar. E hoje vamos falar sobre as alergias respiratórias, que assim como a rinite alérgica e a asma, acometem cerca de 30% da população brasileira, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS. Para falar sobre este assunto, recebemos a médica alergista, doutora Fernanda Bilharinho. Boa tarde, doutora. Obrigado pelo seu retorno aqui no nosso programa. Boa tarde, eu que agradeço, Rafael. Doutora, por que esse período do ano, o outono, acende aí um alerta para os alérgicos? Então, esse período, tanto de outono quanto inverno, é um período que há muitas mudanças climáticas, até no mesmo dia, né? Às vezes fica quente de dia, à noite começa a ficar mais frio, de manhãzinha está frio. Então, isso é muito difícil para quem é alérgico, porque geralmente pioram os sintomas, né? Também é um período um pouco mais úmido, mas que algumas pessoas também sentem mais. E a gente fica em lugar muito fechado. Quando está mais frio, a gente tende a ficar muito próximo um do outro. Então, é mais fácil de pegar infecções, as coisas ficam sem arejar adequadamente, e às vezes fica o excesso de ácaro, de poeira. Agora, as principais causas das alergias podem estar dentro, então, da própria casa? Exatamente. As principais causas de quem tem alergia respiratória são os ácaros, os fungos e até as baratas, por exemplo. Então, são cuidados que a gente sempre tem que manter. Agora, então, vamos aqui especificar, né? Quais são os objetos que podem trazer mais fungos e bactérias? Eu acrescentaria ácaro aí também, né? Fungos, bactérias e ácaros. Se formos pensar dentro de casa, o ar-condicionado e o ventilador são objetos que acumulam ácaro, acumulam fungos, podem acumular bactérias, então é importantíssimo fazer a limpeza adequada, ar-condicionado, ventilador. Ventilador é mais complicado do que ar-condicionado, porque a poeira fica no ambiente, né? Ela vai fazer a poeira ficar no ambiente. Além de coisas acumuladas, caixas, revistas, caixas de papelão, coisas em cima de guarda-roupa, bichos de pelúcia, tapete, carpete, sofá, almofadas e até colchões e travesseiros podem ter acúmulo de todos esses três. Então fica a dica aí, gente, fazer aquela limpeza geral, tirar a poeira, jogar o que tem de jogar fora para evitar a alergia, né? Agora, durante o período de muitas chuvas no final e início do ano, muitas pessoas sofreram aí com muitas alergias. O problema também pode persistir neste período do ano? Com certeza. É um período que tem uma umidade maior, né? E quem não cuidou no começo do ano, porque essas chuvas do final do ano, eu acho que não tem nenhuma casa que não teve mofo aqui em Montes Claros, né? Exatamente. Principalmente. Com uma chuva muito constante, né? Exatamente. Então, assim, quem não cuidou ainda, cuide, né? Porque isso pode provocar mesmo crises, sintomas, piora dos sintomas e que a gente às vezes não consegue controlar, né? E nesse período fica mais fechado, as coisas ficam mais fechadinhas por causa do inverno, né? Então pode ter acúmulo, sim. Conviver amigavelmente com o mofo, tá ali, você acha que tá normal, não é legal, né, doutora? De jeito nenhum. Não, conviver com o mofo não dá. E o que isso pode estar causando ao longo de um grande tempo, digamos assim? Então, o contato com o mofo, da parte de alergia, a gente pensando que um paciente pode ser alérgico a mofo, ele vai ter piora dos sintomas de rinite, de asma, mesmo com as medicações não vai ficar controlado, e aí podem ficar situações cada vez piores, fazer infecção, né, também sinusites, otites e até outros, pneumonias, né, além de infecções fúngicas também, pelo próprio fungo, isso pode acontecer. E quando os olhos aí começam a coçar, ficam avermelhados, podem ser sintomas de alergia, doutora? Podem ser. Dentre outras doenças, né, da área de oftalmologia, existe a conjuntivite alérgica, que é uma manifestação, também a gente classifica como respiratória, também uma manifestação respiratória, quando o paciente vai apresentar coceira, lacrimejamento, olhos vermelhos e até um pouquinho de inchaço na pálpebra, tudo por causa desse tipo de alergia. A gente estava falando, né, até então sobre a questão do mofo, então a gente pode dizer que tem pessoas que têm alergia, vão ter aí sérios problemas e outras não? Sim, tem gente que pode conviver com o fungo e não ser alérgica, por exemplo. Mas, assim, quem é alérgico
tem que cuidar. Mas mesmo quem não é, né? O fungo ele não faz bem para ninguém. E qual aí que é o exame que é necessário ser feito para a pessoa descobrir se tem essa alergia ou não de um mofo ou qualquer outro problema? A gente tem alguns exames que podem ser feitos, tanto os de sangue quanto os testes alérgicos de pele, que podem nos dar uma ideia do que o paciente tem alergia. Mas esses exames, eles são positivos quando o paciente tem reação mais rápida. Então, muitas vezes, descobrimos as alergias pela anamnese, pela conversa, o paciente contando. É assim que a gente fica sabendo. Esses testes são dolorosos, inclusive tem um que pica a pele, né? Como é que funciona? Mas não é doloroso. Agora mesmo eu fiz numa criança de 5 anos. E aí a gente faz de uma forma mais lúdica, né? É muito tranquilo, assim. Lógico que tem criança que chora, que tem medo, mas hoje a gente tem lancetas e técnicas que não são doloridas. Ele coça. Isso sim, vai coçar. Mas não é dolorido, não. Pode ser um incômodo leve. Ok, daqui a pouco a gente tira mais outras dúvidas a respeito aí sobre as alergias e, inclusive, sobre como funciona o tratamento. Antes nós vamos para o intervalo, a gente volta já já. Já estamos de volta com o nosso programa Vida Saúde, aqui na tela da Rede Mais Record TV, agradecendo sempre sua audiência. Hoje a gente está falando sobre as alergias aqui com a doutora Fernanda Bilharinho, né, que é alergista. E agora, doutora, vamos entender, asma e bronquite alérgica podem piorar nesse período do ano? O que fazer aí neste caso? A asma e a bronquite alérgica, comumente chamada de bronquite alérgica, é a mesma coisa. A asma e bronquite alérgica seriam a mesma coisa. As pessoas não gostam muito da palavra asma, né? Mas são sintomas de tosse, às vezes falta de ar, chiado. Não necessariamente o paciente vai ter que ir ao hospital sempre que tiver manifestações e tem tratamento. E é o pior momento assim para alérgico é o outono e inverno. Com certeza podem piorar, sim. O paciente com sinusite também pode ser acometido aí pelas alergias? Com certeza. O paciente tem vários tipos de sinusites, né? Existe a sinusite alérgica, que é essa manifestação por um paciente que provavelmente já tem uma rinite, ele acaba piorando os sintomas de sinusite. Existe sinusite infecciosa, então esses pacientes que têm rinite, que ficam descompensados, podem também evoluir com sinusite infecciosa, que a gente tem que tratar. Explique então um pouco mais, doutora, sobre os tratamentos. Os tratamentos na alergia, a gente tem algumas medicações que utilizamos, então antialérgicos, corticoide nasal, spray nasal, corticoide inalatório, bombinha, né, que as pessoas chamam de bombinha. A gente tem algumas medicações para evitar, que a gente chama de profilático, para evitar que o paciente entre em crise. E existe o tratamento que é assim, o melhor, considerado o melhor tratamento, que é a imunoterapia, comumente conhecida como vacinas de alergia. Hoje existe, além da injeção, existe sublingual, gotinha, então para a criança muito mais fácil de ser utilizada. E o objetivo é que aquele paciente fique tolerante ao que faz mal para ele. Então a gente dá pequenas doses de ácaros ou de pelos de animais ou etc. do que ele tenha, para que ele fique tolerante e não tenha tantos sintomas. É possível a pessoa se curar totalmente de uma alergia, doutora? Isso é difícil, né? Se curar totalmente. A gente pode falar assim, que o paciente ficou tolerante. Por exemplo, uma criança com alergia a leite. O que a gente espera é que ela fique tolerante, que em algum momento ela vá consumir e não tenha reação. Mas se falar para um paciente que curou da asma, curou da rinite, é complicado. Ela pode dar uma melhorada, voltar posteriormente. E é possível, assim, ao contrário, a pessoa depois de uma certa idade adquirir uma alergia? Com certeza. Acontece, sim. Nesse caso, o que fazer? Tratamento. Tratamento, fazer uma boa anamnese, né, uma boa consulta, conversar bastante, entender o seu problema, entender que é um problema crônico, existe tratamento, mas não existe cura, e cuidar sempre. Agora, doutora, as alergias, elas podem aí matar?
Podem, a alergia pode matar, principalmente a alergia alimentar, por exemplo. Se o paciente tiver uma reação grave, ele pode ter uma anafilaxia, que é considerada a reação mais grave em alergia, e o paciente pode ter edema de glote, parar de respirar mesmo, né, e ir a óbito. Assim, a gente tem tratamentos, claro, mas existe essa possibilidade, tá? Pensando em alergias respiratórias, a asma, né, se ela não está controlada, ela é um fator de risco também do paciente ter uma crise mais grave e aí precisar ficar entubado, né? Agora, voltando a falar, né, sobre as alergias relacionadas aí ao tempo, respiratórias, qual que é o momento certo de procurar a ajuda aí do especialista, doutora? O momento certo é antes de piorar, né? Sentiu os sintomas, já procure um profissional para fazer o tratamento. Exatamente, para você chegar no outono e inverno já preparado para não piorar nesse período, né? Já fazer a medicação para não piorar. Tem diferença no tratamento de crianças e adultos? Tem algumas diferenças, assim, tem alguns medicamentos que usamos mais em crianças e menos em adultos. As medicações às vezes são diferentes, muita coisa a gente não pode usar em criança, só pode usar acima de 12, 16 anos. Tem algumas diferenças. Em relação aos idosos, os cuidados devem ser especiais? Tem alguma diferenciação? Os idosos, a gente tem que lembrar sempre da imunidade, então são pessoas que precisam cuidar muito bem, né, da saúde em geral, sono, alimentação, exercício, ter uma casa mais arejada, não acumular coisas, né? Os idosos gostam de acumular coisas, caixas, tecidos, as costureiras, né? Então fica com muita poeira. Doutora, para finalizar, nossa dica de ouro, né, para as pessoas que sofrem com as alergias, principalmente nesse período do ano, qual que seriam as dicas importantes? Para quem é alérgico, é muito importante manter a casa sempre limpa, sempre arejada. Então, janelas abertas, portas abertas, cuidar sempre da casa, não varrer, passar pano úmido, ou aspirador e pano úmido, não usar coisa com muito cheiro, porque pode piorar a rinite. Existem as capas impermeáveis para colchão e travesseiro, que não deixam o ácaro sair de dentro do colchão, do travesseiro. Evitar tapete, cortinas, as cortinas lavar a cada 15 dias. Bicho de pelúcia evitar também, almofada também, que é um acumulador de ácaro. E essa parte do mofo também, né? Cuidar, retirar. A gente tem várias formas de retirar. Às vezes precisa pintar. Sim. Né? Ainda mais se for recorrente, tem que saber o que está acontecendo, se tem algum vazamento. Exatamente. E claro, né, na hora de fazer essa limpeza, coloca uma máscara, porque senão vai ter contato aí com o que está causando essa alergia, né? Exatamente. Esses dias minha mãe foi limpar, entrou dentro do guarda-roupa, faz loucura, né? Oh, meu Deus. Perigo total. Doutora, muito obrigado pela sua participação. E venha mais vezes. Tá jóia, combinado. A gente agradece a sua audiência, obrigado você que sempre acompanha o nosso programa Vida e Saúde e até a próxima.